Olá e mais uma vez seja muito bem-vindo com seus sonhos. Sou o professor Vitor Grilo e estou aqui dando continuidade nas nossas aulas de matemática e suas tecnologias. Olha só, a gente já está num caminho bem avançado, tá? A gente está mais ou menos ali na metade do percurso aí de todo o conteúdo de matemática da sua prova. Você vê que quando a gente vai estudando aos poucos, anotando no caderno, fazendo tudo, a coisa vai, né? Então você vê que matemática não é difícil, só tem que saber alguns conceitos. Alguns a gente já está vendo até que são mais teóricos do que práticos. Outros é preciso saber ali algumas regras, algumas coisinhas, mas nada que seja muito difícil. E outros realmente é preciso fazer conta. Mas olha, a aula de hoje, ela provavelmente você já sabe esse conteúdo. Talvez você só não soubesse que ele cai na sua prova, tá? Mas são coisas que a gente usa bastante no dia a dia. O primeiro, ele é mais simples. O segundo, a gente vai tratar com mais calma, com mais atenção, mas a gente vai ver que cai de maneira bem fácil. Às vezes dá até para fazer sem utilizar fórmula, sem utilizar conta, e eu vou te ensinar, tá bom? Como é que você faz isso. Mas olha, bem-vindo e vem comigo, anota tudo que eu for falar para você, tá bom? Então, o primeiro assunto que eu quero tratar de hoje aqui com vocês é uma questão relacionada a preço e quantidade. A sua prova do Ensejo, ela é apaixonada para falar sobre preço e quantidade, preço e quantidade. Muitas das questões, elas caem. Às vezes de um nível bem básico, tá bom? E às vezes um pouco mais complexas. Mas a gente vai ver como que a gente vai fazer, tá bom? Primeiro, né, você já sabe como é que interpreta uma coluna, uma tabela, melhor dizendo, né, que é dividida em colunas, tem título, subtítulo, isso tudo eu já falei numa aula específica. Então se você Hector, você não vai recordar isso? Não, porque a gente já viu, tá? Então, se você tiver alguma dificuldade nesse assunto, volta lá naquela aula, tá? A aula anterior aqui, a 3, 4 aulas, acho que eu. Dá uma olhada e depois volta para cá, tá bom? Vou partir do pressuposto que você viu aquela aula que a gente está dando continuidade, beleza? Bom, o que você tem que saber em relação a preço e quantidade? Primeiro, o mais básico, né? Se você já fez alguma compra na sua vida, já foi numa padaria, no supermercado, já fez uma compra mínima, você sabe. Obviamente que quanto mais quantidades de um produto, né, mais eu vou gastar. Concorda comigo? Beleza, esse é o primeiro ponto. Concorda? Se você for no supermercado e comprar uma caixa de chocolate, ela vai custar um valor. Se você comprar duas, quanto que ela vai custar? Vai custar o dobro. Se você comprar 3 caixas de chocolate, vai custar o triplo. Tá? Às vezes isso é fácil falando, né, nos exemplos, por isso que eu sempre trago exemplos da realidade do dia a dia. Fica fácil, mas na hora da prova a gente se apavora e a gente tem que sempre trazer com exemplos da realidade, tá? Isso, por exemplo, é uma estratégia que eu utilizo quando tem que fazer alguma prova. Se o exemplo está muito difícil, se a pergunta está muito difícil, eu tento usar exemplos do dia a dia, tá? De coisas que eu faço para facilitar, né? Por exemplo, essa aqui é uma questão clássica do Ensejo, tá? E que ele traz uma tabela, por exemplo, e tá ali, olha, padaria, tá lá o nome e tá falando quanto que custa cada pão. Primeira coisa que você tem que ver, primeiro a informação da tabela, né? Do lado esquerdo está falando da quantidade, do lado direito da questão do preço. Então a primeira coisa que você tem que fazer no dia da sua prova, quando vier essa questão, você vai separar, vai perceber o que está querendo, vai interpretar, melhor dizendo, aquela tabela. Ok, do lado esquerdo tem as quantidades, do lado direito tem os preços. Segunda coisa que eu quero que você perceba nisso, até onde vai a tabela, né? Então, do lado esquerdo, a quantidade, ela tem todas na mesma ordem, está na mesma sequência? Nesse caso, tá. E vai até de onde a onde? Aqui nesse caso, a gente está falando da primeira unidade, ou seja, quando eu compro um único pão, tá? E vai até 15 pães. Ok, e do outro lado, os preços são sempre os mesmos? Dá uma olhada, vê os primeiros. Se os primeiros baterem, os outros também vão bater. Então, se com um pão estou gastando 18 centavos, né? Com 2 pães, ou seja, o dobro, eu estou gastando 36 centavos. Se eu ponho um terceiro pão, né? Quanto que vai custar os 3 pães? 54. Então, todos estão aumentando em 18, 18, ou seja, cada pão tem 18 centavos. Tem alguma promoção que está falando aqui? Não está falando nada. Tá? Se eu levar mais pães, de repente, será que eu tenho um desconto maior? Podia até ter, tem padaria até que faz. Mas nesse caso, não. Se a gente olhar, observar, 10 pães, por exemplo, está custando R$ 1,80. É só dar uma casa da vírgula. Lembra daquela dica que eu dei lá atrás? 1
custa 18 centavos. 10 custam 1,80. Está aqui na tabela. Conferiu isso? Conferiu. Beleza. Então essa é a primeira coisa, essas duas formas aí que você tem que pensar e refletir, tá? Decora essas informações e vamos ver o que ele quer. Até aqui, alguma dúvida, alguma questão? Se tiver, escreve aqui embaixo nos comentários para a gente poder trabalhar e eu poder te ajudar, ok? Outra coisa, e aqui vem a pergunta da sua prova, né? Já arredondei já para ficar fácil. E se o cliente pedisse 18 pães? Opa! Presta muito bem atenção, a sua tabela vai ter o 15, tá? E aqui, você pode facilitar, você pode fazer de várias formas, né? Você pode simplesmente, ok, se eu tenho 15, custa 2,70, você pode continuar a tabela, essa é a primeira forma, né? Você vai colocar 16, você vai ter muito espaço para rascunho, tá? Não se preocupa, muito espaço em branco na sua prova, pode rabiscar à vontade. Só não rabisca o gabarito, a parte onde você põe essas alternativas, ok? Do resto, você pode completar, né? Coloca 16 e vai acrescentar mais quanto, Heitor? Sempre 18 centavos, porque é o preço de cada pão. Então, 2,70 mais 18. Né? Depois, 17 pães. Você pode pôr 2,70 mais 18 mais 18. Depois, 18 pães, 2,70 mais 18 mais 18 mais 18. Ok? Que vai dar R$3,06. Bom, outra forma que você tem que fazer, que é a primeira que eu coloquei no PowerPoint. Você vai colocar o valor que a gente tem aqui, o máximo, que são 2,70. E aí eu te pergunto, se 2,70 custa 15, né? Quantas quantidades faltam para a gente chegar no valor que ele quer? Ele quer 18. Faltam 3 pães. Então você vai ver o preço ali de 3 pães e é 54 que está ali na sua tabela. Ok? E você vai simplesmente acrescentar o valor de acordo com aquilo que ele está pedindo. Entendeu? Outra forma que você tem para fazer, né? Se você quiser completar, você vai chegar até o valor que ele está, né? Ou seja, de 17 que ele está pedindo. Aqui, pessoal, coloquei 18 pães, mas na verdade são 17, tá? Só para você ajeitar aí no seu material. São 17. Se ele pedisse 17 pães, simplesmente vai colocar os 2,70 mais o 36 cêntimos. E a segunda forma, você vai colocar o 17, que é o valor que ele está pedindo, tá? Não é 18, é 17. E vai simplesmente multiplicar pelo valor de uma unidade. Uma unidade. Por quê? Porque você sabe quanto que custa um. Então você simplesmente vai fazer aquela multiplicação básica. 17 vezes o 18 centavos, que no caso é R$3,06. Se fosse 18, mais 18 centavos. Se fosse 19, mais 18, você sempre vai acrescentar o valor único. Concorda comigo que uma outra coisa que a gente está vendo é quase que uma progressão aritmética, ou seja, ele está aumentando sempre na mesma proporção. Guarda isso, que na outra aula isso vai ser importante, tá? Ou seja, o preço a ser pago pelo cliente ele é igual ao preço de um pão multiplicado pelo número de pães comprados. E por isso a gente está, sem pensar direito, a gente está usando uma fórmula, tá? Que o preço, na verdade, é igual a 18, que é o número que está sempre repetindo, vezes o número de pão. Ou seja, essa formulinha a gente utiliza para várias informações. Ok? Juros simples. Pessoal, primeiro campo teórico que você tem que saber que sua prova tem perguntado. A gente vê em várias situações, tá? A questão dos juros, quando envolve dinheiro basicamente, né? Quando a gente fala de juros simples, juro composto, é tudo relacionado a dinheiro, tá? Pode vir questão de empréstimo, pode vir questão de aplicações financeiras, compra e venda, pagamento de imposto, pode vir várias outras coisas que sua prova vai tentar te enrolar para te complicar. Você falar, é difícil. Não, não é. Mas tudo que envolve dinheiro, eles vão colocar uma questãozinha ali de juros. Juro, pessoal, na verdade, verdadeira, é uma compensação financeira, tá? E cai algumas nomenclaturas importantes. São 4 delas, você tem que saber, porque sua prova pede. Pode vir a questão de capital inicial. Olha, anotem, anota que isso cai em prova. Ou então vem com, entre parênteses ali, ó, eu coloquei para você qual que é a sigla padrão quando a gente está falando de capital inicial. É a letra C.
tá? Nada mais é, pessoal, do que o dinheiro que se empresta ou que se toma emprestado, tá? Esse dinheiro, ou seja, o capital inicial. Quando ele está falando do montante, simbolizado pela letra M, é a soma, tá? O montante desse capital, ou seja, desse dinheiro que foi emprestado, mais, tá? Os juros, que a gente vai falar daqui a pouco o que ele é e como é que ele faz. De outra coisa, a questão do tempo ou prazo. Pode vir tempo, pode vir prazo na nossa prova, mas todas elas são simbolizadas ali pela letra T, T minúsculo, tá? T de tempo. Portanto, o que é esse tempo que ele fala, o prazo que ele fala? É o tempo que decorre desde o início até o fim dessa operação financeira. E por fim, a taxa de juros, simbolizada pela letra T de novo, Heitor? Não, não pode ser T, porque T já está usando no tempo. Então eles simbolizam pela letra I, que é o percentual que se recebe ou se paga, tá? É o percentual que se recebe ou se paga. E a taxa, a gente vai ver como é que isso funciona. Mas olha, atenção, a taxa e o tempo devem ter a mesma unidade, tá? Por quê? Primeiro, para uma facilidade de contas, né? E segundo, para a gente saber sobre o que a gente está falando. Então, se a taxa é de 1% ao mês, a relação de tempo vai estar em mês. Se a taxa é uma porcentagem de juros ao dia, então o tempo vai ter que ser relacionado ao dia. Se a taxa está se referindo ao ano, o tempo que você vai usar é referente ao ano, ok? Parece básico, parece simples, mas na hora pode dar alguma confusão. Olha, eu vou falar bem a verdade. Geralmente nas questões eles já dão com isso bem já alinhado. Você não precisa se preocupar. Será que um vai falar de dia, o outro vai falar de mês? Não. Quando a sua prova traz a questão de juro simples ou juro composto, ela já traz bem formulado. Mas eu sempre gosto de falar isso caso um dia eles precisam fazer uma pegadinha e não quero que você erre por isso. Então, estou fazendo aqui, me jogando mais pelo seguro, tá bom? Bom, o que você tem que saber? Nessas questões de juros simples ou juros compostos, vai vir bem escrito, tá na sua prova, assim, letras garrafais, maiúsculas, grandes em negrito, vai estar lá escrito, juro simples, juro composto. E toda vez que isso vier, se tiver que fazer alguma conta, por padrão, tá? Toda vez que ele falar em mês, a gente está falando de 30 dias. E toda vez que ele falar em ano, a gente está falando de 360 dias. Pô, Heitor, mas tem mês que tem 28, às vezes 31. Por isso, para não dar essa confusão na hora da sua cabeça, por padrão, toda vez que falar em mês, você já conta como 30 dias. Confia em mim que isso é um padrão universal, não é só a sua prova de que seja. Todo mundo, quando fala em juros, o mundo inteiro sempre vai fazer essa transformação, tá bom? E a mesma coisa em relação aos anos, tá? Mas o ano não tem 365 dias, aí tem um bissexto. Não, relaxa. A rotação do Sol é 364, a gente viu nas aulas de ciências, para com isso, tá? Toda vez que fala em ano, na questão dos juros, o número é 360. Até aqui, eu precisei falar dessas questões teóricas para você saber fazer as contas, ok? Juros simples. Juros simples, na verdade, é o valor do juro em cada intervalo, né? Ele é sempre constante. Então, ele vai falar uma porcentagem para você, tá? Que vai ser ao dia, vai ser ao mês, vai ser ao ano, mas no juros simples, a porcentagem ela vai ser sempre constante em cima do valor. Ok? Então, como assim? Eu não entendi. Relaxa, você vai entender. Você já vai perceber que você já utiliza isso sem saber. Olha só, João, isso é uma questão, pessoal, questão nem seja, vamos lá. João aplicou na poupança R$ 2.000. Pô, legal, hein, João? Tá com uma grana legal. E o banco paga como juros simples. Tá vendo que ela traz na sua prova letras grandes, como eu disse, bem explícito? Tá? 1% ao mês. E é isso que é a taxa, pessoal. Tá? Ele vem, repara, ele vem escrito, né, a porcentagem dessa taxa, e vem escrito ao mês, e depois eles colocam ali entre parênteses para você não esquecer, AM. AM significa ao mês. Se fosse AA, ao ano, tá? AD, ao dia, beleza? Aí ele fala, após 3 meses, qual será o saldo final? O que eu quero que você faça no dia da sua prova? Você vai escrever capital, taxa e tempo. Capital, taxa e tempo. Faça isso. O que é o capital? É o dinheiro.
né, que ele investiu. Você vai colocar, vai estar escrito, pessoal, vai ser a primeira informação do seu texto. Ah, ele colocou quanto na poupança? R$2.000. Então você vai anotar, capital, R$2.000. Taxa é aquela porcentagem, tá bom? E ele está falando que é quanto por cento ao mês? 1%. Então você vai anotar 1% ao mês. Pode abreviar, não tem problema nenhum. E aí, em relação ao tempo, você vai procurar. A resposta, ele quer saber em quanto tempo. Ah, após 3 meses, Heitor, está escrito na questão. Então você vai anotar 3 meses. E ele quer saber o quê? Quer saber o valor final. Então o que você pode fazer? Você pode fazer uma tabelinha que nem tem aqui, tá? E só para ficar claro na sua mente. Então você vai colocar primeiro mês. Quanto que ele pôs? Ele pôs R$2.000. Concorda comigo? Aí eu quero que você preste muita atenção no anunciado, para você não errar. Por quê? Porque se estiver falando de juros simples, você vai fazer uma coisa. E se estiver falando de juros compostos, você vai fazer outra. Mas no final é bem tranquilo, é a mesma coisa. Tá? O que eu vou dizer que você vai fazer, ele é quase igual nos dois, tá? Só vai mudar um detalhezinho que eu vou falar agora. Que aí o que ele quer saber? Ele quer saber se é 1% ao mês. Concorda comigo que todo mês vai ter os juros ali influenciando. Então o que você vai fazer? Você vai anotar 1%, que é a taxa, 1% de R$2.000. Esses R$2.000 é o montante inicial que ele colocou. Tranquilo? E o que eu quero que você faça? Toda vez que tiver 1% de um valor, esse D, na verdade verdadeira, ele está multiplicando, ok? Então guarda essa informação. Então o que você vai fazer? Você vai simplesmente multiplicar a porcentagem, 1%, com 2.000. Só isso, mais nada. Tranquilo? Heitor, quanto que é 1% vezes alguma coisa? Bom, lembra que a gente fez uma aula de porcentagem? É por isso que muita gente se confunde, porque esse conceito de juros, por exemplo, no material do MEC, ele vem primeiro antes de porcentagem. Olha que doideira. Não, você tem que saber primeiro porcentagem, para depois fazer essa conta, né? Por isso que eu gastei uma aula com vocês aqui, falando, olha, 1% é a mesma coisa do que 1 sobre 100, ok? E aí você multiplica, ou então você simplesmente faz o quê? Transforma em decimal. Então eu não gosto de trabalhar com fração, então faz em decimal. Quanto que é 1% em decimal? É 0,01. Ah, Heitor, não é 0,1? Não, 0,1 é 10%. Se a gente está falando de 1%, em decimal é 0,01. Você vai fazer a multiplicação normal. Coloca lá o 2.000, depois multiplica por 0,01. Faz a multiplicação conforme a gente ensinou, tá? Depois vê duas casas da vírgula, tal, etc, etc. Quanto que vai dar essa resposta? Vai dar 20, simplesmente. E aí, quanto que ele vai ter no final do primeiro mês, pessoal? Vai ter 20? Não, 20 é os juros. Então, você tinha já 2.000, você vai simplesmente somar com essa taxa de juros, que é 2.000 mais 20 dá 2.020. E aí, no segundo mês? Segundo mês, ele já tem 2020, você vai anotar. E quanto que vai ser a taxa de juro? Olha, como é juro simples, o juro ele é constante todo mês, pessoal. Claro que cada mês ele está somando 20, é uma taxa fixa, taxa de juros fixa de 1% ao mês. Então, não importa o valor inicial antes, tá? Ele está somando na conta. Quanto que ele vai somar todo mês? Sempre 20, porque é todo mês, é fixo, pessoal. É 1% ao mês, ou seja, R$20. Então, no segundo mês, ele vai ter mais 20. No terceiro mês, mais 20. No quarto mês, mais 20. No quinto mês, mais 20. E assim por diante, tá? Então, a taxa final do segundo mês é o 2020 que ele já tinha quando o mês entrou, mais o 20, 2040. No terceiro mês, ele começa com 2040 e vai para 2060 e assim por diante, sempre somando 20. E a taxa de juro é sempre R$20. Tranquilo? Então, quanto que ele vai ter após os 3 meses com juros simples? R$2.060. Beleza, tranquilo.
Viu que não é difícil? E juro composto? Basicamente, o que você tem que saber? A pequena diferença. Aqui no juro composto, em cada intervalo, é somado o valor anterior. Então, olha, essa aqui é uma tabela quase igual do outro, com uma pequena variação que você vai perceber. Tá? Concorda comigo? Primeiro mês igual, pessoal. Primeiro mês igual. 1%, R$ 2.000, multiplica, vai para o segundo mês. Tá? Até aqui, na boa, na boa. Olha para o segundo mês. Ele começa com 2020, certo? Só que aí o que você vai fazer? Você não vai multiplicar de novo 1% por 2.000. Por quê? No juro composto, ele vai pegar e vai multiplicar pelo valor que o mês começou. Entendeu a diferença do juro composto? Por quê? Porque os juros ele vai estar sobre o valor do capital inicial mais os juros do outro mês. Por isso, muito cuidado quando você estiver aí fazendo seus contratos, empréstimos, em banco, para comprar casa, para comprar carro, para comprar moto. Cuidado, né? Vê se a taxa de juros ela é composta, quanto que é a porcentagem, porque é juros sobre juros no juro composto, ok? Então você tem que sempre somar com o mês anterior, por isso que ela vai crescendo. Repara, e aí você tem que fazer a conta, tá? 1% de 2020 e não 2.000 apenas, é de 2020. Você vai somar com o valor do outro mês. O final vai ser 20,2. E aí que você vai pegar? Vai pegar o valor do mês inicial, ou seja, 2020, e vai somar mais 20,2. Final vai ser 2040,20. E aí você vai colocar na sua tabelinha no início do mês, ok? E aí, como é que eu sei qual que é a taxa de juros? É 1% de o valor inicial do mês, entendeu? 2040,20. Multiplica, vai dar 20,40. E aí, qual que é o valor final? Vai ser 2060,60. Reparou? No final do terceiro mês, em juro composto, você tem ali 60 centavos a mais do que, por exemplo, no juro simples, que era só 2060. O juro composto, como é taxa vezes vai te multiplicando a cada vez mais durante o mês, o valor final ele é maior. Então, e repara, né? O juro do primeiro mês, quanto que era? Era só 20. Quanto que é os juros apenas do segundo mês? 20,2. E no terceiro mês? 20,4. E a cada mês ele está aumentando ali 20 centavos. A mais. Então, repara, ele vai aumentando a cada mês. Então, cuidado, mas né, isso aqui agora num prazo de 30 anos, 40 anos, que é quando a gente de repente compra uma casa. Então, você tem que ficar muito atento da taxa de juros, tá? Se é simples ou se é composto. Fica ligado nisso. Perceber a diferença? No juro simples, a taxa cada mês ela vai ser fixa. Agora, quando a gente está falando de juro composto na sua questão, você tem que ver quanto que entra o mês, tá? Olha, das questões que eu vi até hoje nem seja, eles nunca vão pedir, o 7º mês, o 10º mês, o 15º mês, não. Sempre ali entre os 3 primeiros, tá? Para você não perder muito tempo. Então, decora do jeito que a gente fez aqui as questões de juros simples, juros compostos, que não vai ter erro na hora da sua prova. Tá bom, pessoal? Obrigado por ter assistido. A gente se vê daqui a pouco aqui em uma das aulas. Mas olha, não esquece de curtir, comentar aqui embaixo o que você achou e também, certamente, aqui de se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. Obrigado por ter participado dessas aulas e a gente se vê daqui a pouco na nossa aula a seguir. Forte abraço, até mais, tchau, tchau.